E presta atenção, porque a cada 1h25, uma mulher é vítima de importunação sexual aqui no Brasil, segundo os dados do Anuário Brasileiro da Segurança Pública, publicado em julho. Esse ano foram 122 casos aqui no Espírito Santo, mas a gente sabe que essa não é a realidade. 122 casos, já que muitas vítimas acabam que nem procuram a polícia. O que está por trás desse sentimento? Será que é o medo? Vamos bater um papo sobre esse assunto? Participa com a gente aqui no nosso estúdio. Eu recebo a Micaela Scarpati, que já foi vítima de importunação sexual. Já vai contar pra gente qual foi o caso dela. A gente também recebe aqui Sátina Pimenta, que é psicóloga, e a doutora advogada Lígia Mafra. Obrigada pela sua participação, viu? Uma boa tarde, sejam todas bem-vindas. Micaela, o que aconteceu com você? Foi até um pouco parecido com essa jovem que aconteceu no bairro República, né? Na verdade, foi bem parecido, né? Eu estava num domingo, era por volta de meio-dia, estava indo para a praia, sendo que era uma das minhas programações favoritas, né? Era ir caminhando para a praia sozinha. E quando eu estava chegando ali próximo, né, à praia de Camburi, numa rua que até era bem movimentada, passou um rapaz, eu não consigo mensurar se é o mesmo ou não lembro, não tenho a memória do rosto da pessoa, mas foi a mesma atitude, passou na calçada e também apertou, né, minha bunda. E aí, na hora, eu fiquei em choque, até porque falei, não, deve ser alguma amiga, né, porque na minha cabeça não passava que alguém poderia fazer isso, né. E aí, quando eu tentei olhar, a pessoa parou na esquina, eu estava chegando na esquina, parou na esquina, olhou de volta para mim, e aí eu percebi que eu não conhecia, né. E foi a hora que começou a bater um pouco do nervosismo, porque às vezes a gente acha que vai conseguir reagir e na hora a gente fica com medo também, né? Não sabe como que é essa pessoa, não sabe a reação dessa pessoa. E caminhei, continuei meu trajeto, graças a Deus encontrei a minha amiga, consegui me acalmar, mas foi uma situação assim que até hoje, quando eu ando na rua, me trouxe alguns medos, né? Antes eu não tinha tanto medo assim de andar na rua sozinha e hoje é uma coisa que tá ali no meu subconsciente depois desse episódio. E qual que é o seu sentimento quando você vê, né, imagens, quando você vê a notícia de mais um caso acontecendo? Quando eu vi, inclusive, esse vídeo, eu nem sou muito de me pronunciar quando não envolve o meu trabalho, né? Mas quando eu vi o vídeo, eu fiquei em choque, porque foi exatamente, eu senti novamente estando naquele momento. Foi exatamente o que aconteceu e aí, tanto que eu recebi o convite de vir falar sobre, né? E aí eu pensei, mais uma pessoa passou por o que eu passei, então é importante que a gente fale sobre isso e que isso está muito recorrente, né? E que as mulheres, elas sentem medo de andar na rua e não depende da roupa que ela está usando, nada isso influencia, né? Influencia a ação da pessoa, que ela sente coragem de fazer isso, eu não consigo nem mensurar o que deve passar na cabeça de alguém que comete essa atitude, né? Mas é importante a gente trazer esse debate, né? Porque muitas pessoas têm receio de denunciar também. Eu tive muito medo também de fazer a denúncia, mas eu acho que é importante. Sátina, queria que você explicasse o porquê dessa importância, já que a Micaela está aqui falando, né? E a gente vê que quando um caso desse vem à tona, se a gente olhar nas redes sociais, começa a ter uma mulher se abrindo ali, outra aqui, só que quando elas enfrentam isso, elas têm vergonha até mesmo de contar para os parentes e para os amigos. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo, para começar. Para a gente começar a conversar sobre isso, a gente já acha que nunca vai acontecer com a gente, né? A gente olha na televisão e fala, caramba, mas isso não vai bater na minha porta, não vai bater na porta da minha família. Isso e quando acontece, a gente realmente se assusta e a gente fica, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Só que eu acho uma coisa, e eu vim pensando nisso quando vocês me chamaram hoje, que eu falei assim, está se tornando uma educação. O que a gente faz aqui dentro, o que você está fazendo aqui dentro hoje, está se tornando uma educação. Por que uma educação? Porque as meninas que veem essa menina filmando, agindo, ligando para esse pai ao invés de falar, sai do ônibus agora, fala, enfrenta, vai, não deixa. Isso é uma educação. Estou até arrepiada. Eu também. Estou até arrepiada. É uma educação. Então a gente está mostrando para essas meninas
para nós, mulheres, que a gente tem sim que enfrentar, porque senão a cultura ela se mantém. É uma cultura de um homem que acredita que uma mulher é um objeto, que esse objeto ele pode ser manipulado de qualquer forma, sendo ela conhecida ou não conhecida dele. Não precisa nem ter um relacionamento afetivo. Eu passo na rua e pum! Entende? Então, eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo, está sendo um momento de grande educação. Uma educação para entendermos que o nosso corpo é nosso, ele precisa ser respeitado por nós e pelo outro, e uma educação de que a gente não pode se calar. Quero parabenizar mesmo essa menina de 17 anos, que deu essa lição para todas nós hoje. Dias atrás, a gente também teve um outro caso, também envolvendo uma jovem de 17 anos. Daqui a pouquinho a gente vai relembrar várias situações assim, que causam aquela revolta, aquela indignação. Agora, doutora Lígia, explica pra gente, existe até mesmo uma diferença para que a gente não possa confundir, né, assédio sexual de importunação sexual. E eu queria que você explicasse pra gente qual a pena que uma pessoa pode vir a pegar nesses casos. A diferença entre assédio e a importunação tem, assim, a gente poderia discorrer de forma muito técnica, né, mas não é o objetivo. De forma simples, para a gente identificar, teve o toque, teve um ato. Quando estou falando, uma cantada que é inoportuna é um assédio. Né? Aquela cantada que chega, que inibe a pessoa, que incomoda a mulher, isso é assédio. Agora, quando tem o toque, ou como no caso desse do ônibus, que teve um ato especificamente, né? O homem começou a mexer nas partes íntimas, aparentemente se masturbando, ali sim é uma importunação sexual. Então, quando tem o ato, quando tem o toque, é a importunação. Quando não tem, quando são só palavras ou é uma atitude que incomoda, aí sim é o assédio. Existe também aquela relação do assédio ser quando é um ambiente também que envolve uma posição hierárquica, né? Mas então, nesse caso, aconteceu, por exemplo, na rua, esses dois casos que nós estamos mostrando, trata-se de importunação. Exatamente. Né? A pena para esse crime é mais alta, né? De 1 a 5 anos. Então, ela, sim, pode reverberar, inclusive, em abstrato, pelo menos, né? Como a máxima são 5 anos, poderia vir até a um regime semi-aberto, né? Agora, então, a pergunta que a gente se faz é por que a gente não vê esses criminosos atrás das grades? Por que é tão difícil assim? Eu acho que a gente é multifatorial, mas eu acho que talvez as duas questões mais importantes são a nossa sociedade é machista, como um todo, então processar esses crimes se torna, e isso eu digo desde a denúncia na polícia até a sentença final. Então tem uma dificuldade de levar isso até o fim e a gente tem uma dificuldade das vítimas também, por conta dessa dificuldade dessa sociedade que a gente está inserido, de também irem e denunciarem. Existe muita vergonha, há um medo de que as pessoas digam, mas o que você fez? Mas você pediu, que roupa você estava usando? Tentando culpar aquela mulher de alguma forma, quando a gente sabe que não é. E acaba até que normaliza, né, essa situação. E a gente tem um problema em nível mundial, Roberta, que é em relação ao crescimento do movimento na internet, entre os jovens, de perfis e de discursos misóginos, machistas. Isso está atacando a nossa juventude, que está mais exposta à rede social, que está mais exposta, enfim, a essa globalização da informação como um todo. E essas plataformas misóginas e machistas têm ganhado muito espaço, o que contribui para essa objetificação da mulher mesmo, é ver o corpo feminino como coisa, que eu posso usufruir da forma que eu quiser, e não como uma pessoa. Como se fosse um objeto, né? Agora, você disse um detalhe muito importante da dificuldade que, às vezes, a própria vítima tem de levar esse caso adiante. Quer ver? Micaela, você chegou a procurar a polícia depois do que aconteceu com você? Eu liguei para a polícia na segunda-feira, né, quando eu consegui assimilar tudo, até porque eu estava em Vitória a passeio. Quando eu voltei para minha cidade, eu liguei para a polícia e expliquei toda a situação, falei qual era o endereço também, até para ver se tinha alguma câmera, né? Ainda bem que conseguiram filmar, mas no meu caso eu não sabia se tinha. E não me deram tanta atenção assim, que eu achei, até a ligação caiu, tentei retornar de novo e não obtive muito sucesso. Acredito que tenha virado estatística, mas eu também até ligar para a polícia eu fiquei com medo.
Mas eu pensei exatamente o que você mencionou, né? Às vezes a gente fala tanto quando vê a experiência de outra pessoa, por que a pessoa não reagiu, ou por que a pessoa não, né, não denunciou. E aí foi a hora que eu pensei assim, sempre pensava isso quando eu via de outras pessoas, porque eu não vou fazer meu papel agora que eu posso fazer. E foi aí que eu liguei para a polícia, mesmo com muito medo, mas pensando em que outras pessoas poderiam ser vítimas assim como eu. E qual foi o seu sentimento quando não foi dada a devida importância, até mesmo da polícia, para o seu caso? Como se o que tivesse acontecido fosse algo banal, né? Algo talvez para ele seja corriqueiro, mas para nós que passamos pela situação é algo que tem um impacto muito grande, né? E então, o que isso pode trazer para a vítima? É um sofrimento dobrado, Sátina. Né? Ela que ficou ali, ela contou para mim nos bastidores, a Micaela disse que ela chegou um período que ela ficou traumatizada, que ela não conseguia sair e fazer as coisas direito. Então, vou dar uma de psicóloga mesmo aqui, tá, gente? Teve uma frase sua que me impactou. Eu cheguei na minha cidade e mesmo lá você teve medo de algo que aconteceu a quilômetros de distância. Sim. Isso é incrível, certo? Porque, teoricamente, essa pessoa, ela tá aqui. E mesmo assim, você sentiu medo a quilômetros de distância. Eu acho que é muito pelo que ela comentou também, né? As redes sociais aproximam, ao mesmo tempo que é bom de aproximar as pessoas, a gente fica com esse medo também. Fiquei com medo de fazer a denúncia, de, não sei, da pessoa lembrar, me achar pela rede social e, né, continuar com esse medo. E aí, como é que o outro afeta a nossa vida de uma forma tão grandiosa, né? De uma forma tão que negativa, nos faz mudar aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama, aquilo que a gente produz, aquilo como a gente olha o mundo através de um ato de uma outra pessoa. Entende? E aí também vou voltar a uma outra frase. Desculpa, estou muito psicóloga hoje mesmo. Que você falou, era uma coisa que eu gostava muito, eu adorava ir para a praia sozinha, eu gostava muito. E aí você falou no passado. Eu fiquei... Isso é muito... né? É bem interessante. Eu fiquei por muito tempo com muito medo de ir para a praia, né, de sozinha, e principalmente do barulho da bicicleta quando passava perto de mim, eu travava, gelava, isso fiquei por alguns meses. Hoje em dia, isso também, eu agradeço por ter essa consciência, e desde o início eu tinha essa consciência de que a culpada não era eu, né, era o outro, então isso fez com que eu tivesse mais consciência que aquilo ali não podia travar a minha vida, mas eu sei que muita gente não tem essa Sim. consciência, né, e aí agora eu comecei a continuar, né, indo para a praia sozinha, só que eu até comentando com uma amiga depois que eu vi o vídeo, é algo que fica no nosso subconsciente, porque agora, antes eu carregava a canga na mão, agora eu já me cubro com a canga. Isso não era uma coisa que eu percebia, foi depois do episódio. Então, são coisas que a gente carrega, mesmo que, isso te dói, quando você lembra dessa situação, hoje, não, me revolta por saber que várias mulheres estão passando por isso. Mas é mais o que ficou gravado, né, ali no Agora eu tenho que agora eu tenho a Agora... nossa conduta, a nossa postura no dia a dia. Aí, e a gente sabe legal. que existem outros casos também. Olha só esse outro flagrante que aconteceu, minha gente, no começo desse ano em Ponta Grossa, no Paraná. Uma mulher de 35 anos caminhava tranquilamente pela rua quando surge um homem em uma moto e passa a mão nela. Só que logo em seguida, ele desequilibra e cai da moto. O homem foi identificado, interrogado e indiciado pelo crime de importunação sexual. E o que chama a atenção, doutora Lígia, é que a reação de todos eles é a mesma. Eles negam. Né? Até porque fala assim, como que vai provar? Só que se dá mal, né? Quando tem câmeras de segurança, eles se dão mal. E quando não tem, como que a gente pode provar? No direito, a gente aceita vários meios de prova. Hoje, com essa tecnologia tão avançada, que todo lugar é monitorado, dentro do ônibus é monitorado, todo mundo tem um celular na mão, essa prova fica um pouco mais simples. Mas quando não tem, eu posso me socorrer de testemunhas, por exemplo. Mas ainda assim, neste tipo de crime, que é a violência sexual, a palavra da vítima tem um valor mais alto.
ela tem um valor que em outros tipos de crime, ela não tem, justamente porque, às vezes, não tem testemunha, às vezes está num lugar não monitorado. Então, tem essas diferenças para crimes sexuais, a importunação sexual sendo um deles, que valoriza a palavra da vítima e facilita que se chegue a um resultado positivo para a vítima. E olha só, recentemente também aconteceu um outro caso, um caso absurdo, em Santos, litoral de São Paulo. As câmeras de segurança, olha aí, mais uma vez, que bom, a tecnologia ajudando a gente, flagraram a ação. A mulher está no calçadão brincando com uma criança, quando o homem se aproxima e passa a mão nas nádegas dela. A polícia foi chamada e encontrou esse homem, acreditem, se masturbando na beira da praia. Que nojo! Ele foi preso em flagrante por importunação sexual e ato libidinoso em público. Tem até um comentário aqui no Facebook, cadê? Da Denise Amâncio. Boa tarde, Roberto. E quando o cara fica na porta da rua da sua casa, ali na rua da sua casa, de frente para a rodovia Serafim Derenze, se masturbando, é o quê? Doutora Lígia, num caso como esse, o que a gente deve fazer imediatamente? Eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é ligar para as autoridades competentes, né? Se comunicar com a polícia e também se resguardar de alguma forma, da mesma forma que aquela menina de 17 anos fez, produzir alguma prova para facilitar que se comprove que aquela pessoa de fato estava fazendo aquilo. Então, já que todo mundo tem um celular e existe essa possibilidade, fazer uma filmagem, chamar outras pessoas para poderem ver o que está acontecendo. Enfim, tudo isso pode ser agregado ali na hora de comunicar o cometimento do ato, né? Agora, esse caso que a gente vai relembrar agora, isso, gente, causou uma repercussão em todo o país. Um ciclista pedalava na cidade de Palmas, no Paraná, quando um homem, no carona de um carro, lembra desse caso? Passou a mão na moça. Olha aí, olha lá, ela estava de bicicleta. Olha isso, gente! A moça perdeu o controle da bicicleta e caiu. Pessoas que passavam na hora ajudaram, graças a Deus que essas pessoas ajudaram essa moça. A vítima foi parar nas redes sociais, pedir ajuda para identificar esse assediador. Com a placa do carro, a polícia chegou até 4 homens que estavam no veículo. E aí a gente mostra a importância das pessoas ao redor apoiarem, né? Quando você vê essa situação, às vezes não acontece com você, como diz a Sátia, a gente nunca acha que vai acontecer, mas às vezes acontece no ambiente que a gente está. Como que a gente deve agir nessas horas? A importância desse apoio que a gente presta à vítima, Sátia. Isso é muito bacana, né? A gente tem que lembrar que nós vivemos em sociedade e é nosso dever para a harmonização dessa sociedade estar junto com o outro, né? Então, quando qualquer pessoa estiver passando por uma situação de constrangimento ou estiver passando por uma situação de perigo ou algo do tipo, primeira coisa, posso ajudar? Tenho competência para isso? Tenho habilidade para isso? Tenho, vou lá e vou ajudar. Não tenho, vou procurar alguém que tenha para assumir aquele papel. Então, de qualquer forma, eu estou ajudando, mesmo que eu não esteja diretamente tocando, ou puxando, ou pegando, ou qualquer coisa do tipo. Mas eu posso ajudar, eu tenho esse movimento. E a gente tem também as instituições que são preparadas para estes momentos. Uma das coisas que eu acho que é muito relevante, que mesmo que seja algo, né, que aconteça com o indivíduo, no caso com as mulheres, né, a gente também tem a possibilidade da sociedade se posicionar. Quando param um ônibus, quando as pessoas seguram a pessoa dentro do ônibus, quando apoiam essa mulher que está caída, entende? Ou até quando denunciam anonimamente, né, doutora? Anonimamente essas situações. Então, eu tenho essa pessoa lá na Serafim Derenze, como veio a pessoa a Denise, né? Tem essa pessoa. Eu tenho preocupação de estar vinculada com uma denúncia. Vamos fazer uma denúncia anônima, então? Porque isso é importante para toda a sociedade. Crianças passam naquela porta, veem aquilo. Mulheres, idosos, não importa. Todos nós, não há uma possibilidade da gente intervir, até mesmo tendo essa precaução, eu acho importante. E olha, na semana passada nós mostramos aqui na TV Vitória o caso de um homem que foi preso fazendo gestos obscenos para 2 adolescentes. Isso aconteceu em Rio Marinho, Vila Velha, a gente vai rever.
Essas imagens são do momento em que as vítimas identificaram o suspeito. O homem tem 25 anos e foi preso em flagrante por importunação sexual. Quando eu descobri onde era a casa dele, eu fui pra frente da casa dele e fiquei ligando pra polícia só que a polícia não chegava. Aí até o momento que ele saiu pra ir no supermercado com a mulher dele, que inclusive tá grávida. E aí na hora que ele saiu, eu já abordei ele, falei, daqui você não vai sair até a polícia chegar. E começamos a ligar mais insistentemente, foi chegando mais gente, né, mais moradores em volta, e a gente começou a fazer barulho mesmo para chegar mais gente e ele não conseguir fugir. Esta comerciante, que é mãe de uma das vítimas, ficou revoltada ao saber do caso. Eu estava saindo da academia, estava de bicicleta, ele simplesmente estava com as partes íntimas dele pro lado de fora e mostrando para mim. E no momento eu xinguei ele, entendeu? Xinguei, parei logo à frente, peguei meu telefone e liguei pro meu esposo. Agora vamos lá. Você de casa está pensando assim, mas nunca aconteceu comigo, eu converso muito com minha filha, mas e meu filho? Eu também sou mãe de menino e eu jamais quero que meu filho faça um comportamento desse com uma mulher. Como que nós podemos orientar os nossos filhos para que tratem uma mulher com muito respeito e não como um objeto, Sátina? No primeiro momento, a gente estava falando da questão da cultura, né? Essa cultura machista aí, muito bem colocada, misógina, que a gente tem aqui dentro do nosso Brasil e em todo o mundo, de verdade, né? A criação, ela tem que ser uma criação direcionada ao respeito. É muito importante que a gente entenda que o corpo do outro, ela pertence ao outro. E que seja um homem, que seja uma mulher, que seja, né? Então, quando esse sujeito, quando essa criança, menino ou menina, está sendo cuidado pelos seus familiares, a gente tem que ensinar que o respeito ao corpo do outro é extremamente importante. Não é porque a sociedade é machista que você tem que ser, que a criação tem que ser. Ah, mas o meu coleguinho faz isso, isso e isso com a amiguinha da escola. Você não precisa ser seu coleguinho. Você pode ter opinião própria, suas opiniões serem de respeito para com isso. Você não precisa continuar esse discurso ou se manter nesse discurso para poder ser aceito ou algo do tipo, porque faz mal ao outro, desrespeita ao outro. Eu fiquei pensando muito no filme que fez a polêmica, né, da Barbie na semana passada, das modificações. Imagine se fosse o homem passando por essas situações que a gente está mostrando aqui. Será que isso aconteceria? Como que seria isso, né? Então, eu acho muito interessante a gente pensar não só de defender o feminino, mas defender sempre o outro. O outro é importante e precisa ser respeitado. Não importa se seja homem, se seja mulher, se seja idoso, se seja criança. Precisa ser respeitado. Olha só, a gente tem aqui algumas participações no Facebook, a Edileuza Oliveira fala, andar de biquíni sozinha na praia, não faço mais isso, né, por medo de ser assediada, é muito complicada. A gente também tem aqui um comentário da Eliana Barros, ela conta uma situação que ela também precisou pedir ajuda a uma moça dentro do ônibus, porque um homem estava, ela estava achando que o homem estava a seguindo, e isso estava sendo direto, constante, quando voltava do trabalho. Que bom que você se atentou. É isso, a gente precisa, infelizmente, ficar atento ao nosso redor. Né? Foi isso que você também passou a adotar um pouco mais na sua vida, além de colocar a canga, né, Micaela, na hora de ir para a praia, né? Colocar no ombro com esse medo, infelizmente. Infelizmente. Como você mencionou, a gente não acha que vai acontecer com a gente, né? Então, eu estava lá tranquila, andando na praia, igual eu estava, de short e biquíni. Só que aí a gente tem que entender que também a gente não tem... a gente fala assim, a gente é livre, a gente tem liberdade? Não, a gente não tem. Que a sociedade impõe que a gente se comporte de uma forma, mas não é por questão de julgamento, já começa a ser por segurança, né? Então, como a gente não tem controle sobre o que o outro faz, a gente não faz, porque vão me julgar porque eu tô com uma roupa tal. Não, é por questão de segurança. Então, sim, depois do que aconteceu, eu comecei a ficar um pouco mais atenta em relação a essas coisas, o que não é saudável, vamos dizer assim, pra gente, né? Porque a gente fica com um trauma. Mas a gente acaba ficando com um pouco mais de cuidado, né? Que eu não falo que é cuidado, acho que é mais um trauma, né? Acho que você pode falar um pouco mais melhor do que eu sobre isso, mas isso acaba moldando a forma como a gente vai agir. E podem falar qualquer coisa, não, pode ir de biquíni, só quando é muito perto de casa, um movimento muito
grande, porque eu vou me sentir mais protegida, né? Porque pessoas também a gente se sente mais protegida, mas quando é um caminho mais longo, eu não consigo mais por questão de medo mesmo. Então, essa ação moldou a minha forma de viver, com certeza. Infelizmente. Olha só, tem até um comentário aqui interessante do Jerônimo Soares. Roberta, você tem que fazer um programa desse e chamar para ser entrevistado as autoridades, a polícia, um delegado. Jerônimo, a gente tentou. Nós estamos, inclusive, com o espaço aberto, mas a gente não conseguiu nenhuma fonte para responder a sua dúvida, para responder a dúvida da Micaela, por que ela não recebeu o atendimento que ela merecia receber quando ela entrou em contato com a delegacia de polícia. E, infelizmente, a gente sabe que, como tanto a doutora Lígia e a Sátina falaram aqui no programa, que a gente esbarra em questões que tratam esses casos como água normal. Ah, tá bom, volta para casa, né? Então, assim, a gente precisa realmente juntar as forças para que esses números chamem atenção. E os números estão chamando, tá? Só esse ano aqui no nosso estado nós tivemos um aumento de 55% nesses casos de importunação dentro dos ônibus. Então você imagina, a pessoa sai para trabalhar, sai para estudar, está voltando cansado, está indo, né, naquela garra, está começando o dia, a batalha do dia e de repente é surpreendida com isso. Eu espero muito que essa menina continue o curso dela. Espero muito que ela não desista, de verdade. Porque ela pode não querer nunca mais entrar dentro daquele ônibus. Até porque, se isso faz parte de uma rotina da pessoa, isso causa medo, né? Sim. E aí, como é que eu vou amanhã e depois e depois? Se amanhã acontecer de novo. Como é que fica? Né? É a moça, né? Ela estava passeando com um cachorro. Geralmente faz parte de uma rotina, Faz né? uma rotina. Será que ela vai ter coragem de fazer isso? Sei que com o tempo, né, a gente, com terapia, Sim. a gente matura e melhora sobre isso, mas... Mesmo assim. Quanto é que uma isso situação. afeta, né, a nossa rotina, a nossa vida. E o quanto que, quando você não recebe a devida assistência, o quanto que reafeta, né? Que foi o que você disse, Micaela, que por você não receber a atenção que você merecia, o quanto que isso te deixa ainda pior. Sim, e assim, um pouco sobre a questão da cultura que foi mencionado, né, como que as pessoas tratam isso com uma naturalidade, às vezes. Eu mencionei, desabafei com pessoas próximas que fizeram o comentário do mas você estava de biquíni. E aí isso me deixou, acho que foi o que me deixou mais magoada, porque eram pessoas próximas, né? Então é um pensamento que está enraizado ali. Enraizado, arcaico. Arcaico, e que a gente vê que muita gente acaba pensando isso, né? É inadmissível a gente ouvir isso. Foi uma coisa que doeu muito em mim. Acho que doeu mais Mas do que o você não é ato em culpada, si. não. Não, eu tenho plena consciência Isso disso. aí. E só pra lembrar, gente, toda família tem uma mulher, tá? Perfeito. Muito bem colocado. Só pra lembrar. Obrigada pela participação de todas vocês e de vocês aí de casa também por terem contribuído com esse debate. Obrigada, uma boa tarde, viu?